Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre teste de hipótese. Para essa aula, eu vou utilizar o livro de Estatística Básica do Bussab Moretti. Vamos embora? Caros alunos, nessa aula nós vamos fazer uma introdução sobre o tema, vamos falar sobre hipótese nula, hipótese alternativa, erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Vamos para a construção de testes e falar das etapas para testar uma hipótese estatística. Vamos começar? Os testes estatísticos são regras de decisões vinculadas a um fenômeno da população que nos possibilitam avaliar, com o auxílio de uma amostra, se determinadas hipóteses podem ser rejeitadas ou não. Todo mundo já fez um teste de hipótese na vida. Talvez não com as ferramentas mais adequadas, mas já fez sim. Imagine uma menina que, no intervalo da aula, vai à lanchonete da escola e lá está aquele garoto que sempre olha estranho para ela. Ela vai à quadra e lá está o garoto de novo. Então, ela volta para a classe um pouquinho antes e adivinha, quem também voltou? Aí a menina para e pensa: é muita coincidência, este garoto gosta de mim. A menina estabeleceu então duas hipóteses. A hipótese 1, o garoto não gosta dela. A hipótese 2, o garoto gosta dela. Suponhamos então, pessoal, que fosse verdade a hipótese 1. Então, o garoto só estaria nos mesmos lugares que ela quando isso ocorresse. Por mera coincidência, não intencionalmente. Como ele teve em 3 lugares diferentes, próximo à menina, durante um curto período de tempo, isso não deve ser coincidência. Portanto, a hipótese 1 deve ser rejeitada. Duas observações devem ser feitas. Uma é o critério do que é coincidência ou não. Este é arbitrário. Uma menina que estivesse torcendo para que o garoto gostasse dela poderia ser menos rigorosa e aceitar que bastariam, digamos, 2 lugares diferentes para que se considerasse muita coincidência. Outra garota poderia querer que o fenômeno se repetisse em outros dias para que se considerasse muita coincidência. A outra observação é que, ainda que o raciocínio esteja correto, é possível que a conclusão seja incorreta, pois, ainda que pouco provável, não é impossível que o garoto estivesse em todos aqueles lugares por mera coincidência. Neste caso, nunca dá para ter certeza absoluta, pessoal. Um dos problemas a serem resolvidos pela inferência estatística é o de testar uma hipótese. Isso é, feita determinada afirmação sobre uma população, usualmente sobre um parâmetro desta, desejamos saber se os resultados experimentais provenientes de uma amostra contrariam ou não tal afirmação. Muitas vezes, pessoal, esta afirmação sobre a população é derivada de teorias desenvolvidas no campo subjetivo do conhecimento. A adequação ou não dessa teoria ao universo real pode ser verificada ou refutada pela amostra. O objetivo do teste estatístico de hipóteses é, então, fornecer uma metodologia que nos permita verificar se o dado amostral traz evidência que apoia ou não uma hipótese estatística formulada. A ideia central desse procedimento, pessoal, é a de supor verdadeira a hipótese em questão e verificar se a amostra observada é verossímil nestas condições.
é uma suposição que pode ser verdadeira ou não, relativa a uma ou mais populações. Toma-se, então, uma amostra aleatória da população de interesse e, com base nela, é estabelecida se a hipótese é verdadeira ou falsa. Podemos pensar aqui, pessoal, em um exemplo bem simples. Eu pergunto a vocês: a média de altura das pessoas da cidade do Rio de Janeiro é igual à média de altura das pessoas que moram em São Paulo? Também podemos fazer a seguinte pergunta: uma propaganda na televisão surtiu efeito no lucro da empresa? Outra pergunta que pode ser feita é a seguinte: um medicamento indicado para a cura do câncer de pulmão faz efeito? Isso pode ser respondido com um teste de hipótese. O primeiro passo, pessoal, para elaborar um teste de hipótese estatístico é estabelecer as duas hipóteses. A primeira hipótese também é conhecida como hipótese nula, que chamaremos aqui de H0. Geralmente é uma igualdade, isto é, supõe-se que determinado parâmetro é igual a um número. A segunda hipótese, a chamada hipótese alternativa, que também pode ser denominada por H1, contradiz a hipótese nula, de alguma forma, portanto, é uma desigualdade. Pode ser o parâmetro é diferente do número, pode ser maior do que o número ou até mesmo menor do que o número. Uma hipótese estatística é uma afirmação que pode ou não ser verdadeira sobre o valor de um parâmetro ou sobre a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória. Uma hipótese estatística, pessoal, é uma alegação sobre uma população. Em estatística, existem dois tipos de hipótese, como eu já falei. H0, que é a hipótese nula, cujo termo é aplicado para a hipótese a ser testada, e H1, que é a hipótese alternativa. Para formular a hipótese nula, toma-se uma amostra a fim de inferirmos a respeito do valor do parâmetro θ. Por meio de um estimador, obtém-se a estimativa do tal parâmetro θ. Verifica-se se a diferença observada entre θ e θ' é significativa ou não. Só lembrando, quanto menor a diferença, maior será a probabilidade de não rejeitarmos H0. Vale lembrar aqui, pessoal, que θ chapéu é o parâmetro estimado. Se a diferença entre o valor verdadeiro de θ e θ estimado for pequena, dizemos que essa diferença ocorreu por acaso. Caso contrário, devemos rejeitar a hipótese nula H0. Podemos testar, por exemplo, se a altura média, θ aqui nesse caso igual a μ, dos moradores de Tóquio é de 1,51 m. Nesse caso, a hipótese nula é μ igual a 1,51 cm. Devemos escolher uma amostra de tamanho n e obter a estimativa da média, θ chapéu igual ao μ. Após, verificar a diferença entre o μ e o μ estimado. Caso H0 fosse rejeitada, concluiríamos que a diferença observada foi significativa e que não se deve ao acaso. Como eu já falei para vocês, a hipótese alternativa é uma hipótese que necessariamente difere de H0. Nesse exemplo que eu mostrei para vocês, poderíamos ter as seguintes possibilidades. H1, μ é diferente de 1,51, ou μ menor do que 1,51, ou até μ maior do que 1,51. Considere a situação na qual se deseja comparar a eficácia de um novo medicamento, que aqui eu chamei de DN, com a eficácia de um medicamento padrão, que chamei de DA, que vem sendo atualmente utilizado. As hipóteses para esse teste seriam H0, que a eficiência do medicamento novo é igual à eficiência do medicamento já utilizado. Em H1, a eficiência do novo medicamento maior do que a eficiência do medicamento atualmente utilizado. Nesse caso aqui, pessoal, temos um teste monocaudal à direita. Podemos formular outra hipótese também. Nesse caso aqui, H0, DN é igual a DA. E em H1, DN é menor do que DA.
Nesse caso aqui, temos um teste monocaudal à esquerda. Também podemos criar as seguintes hipóteses: H0, dN igual a dA, e H1, dN é diferente de dA. Nesse caso, eu digo que o teste é bicaudal. A segunda parte é estabelecer o que é muita coincidência, ou seja, qual a probabilidade que será considerada muita coincidência. Essa probabilidade é conhecida como nível de significância do teste. Isso significa que a realização do teste depende do conhecimento da distribuição de probabilidade do parâmetro. Por isso mesmo, quando usamos o primeiro par de hipóteses acima, aquela que eu mostrei anteriormente, o teste se chama bicaudal, já que diferente pode ser maior ou menor, indicando que serão utilizadas as duas caudas da distribuição. Quando o teste é feito com um dos dois, quando o teste é feito com maior ou menor, maior igual ou menor igual, ele é chamado de teste monocaudal. Por esse vídeo é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo vamos dar continuidade ao tema teste de hipótese. Até breve!